situação que você tem um ambiente totalmente fechado, mas com uma pequena abertura em uma das faces, que deixe passar a luz, o que vai acontecer? Na face oposta dessa abertura vai projetar aquela imagem igual invertida. Da câmera fotográfica, existem relatos de Aristóteles de 5.000 a.C. Daí depois no Renascimento, os pintores usavam muito o princípio da câmera escura para fotografar, e foram criadas várias máquinas que ajudassem o homem a desenhar através de luz, sombra, enfim. Em 1826, o Niepce ele conseguiu um processo químico fixar a imagem num lugar, não tinha nitidez, o tempo de exposição era de 8 a 12 horas. Daí o Daguerre, junto com o Niepce, eles mantiveram alguns contato, e o Daguerre conseguiu outro processo, diminuir esse tempo de exposição e com uma qualidade muito boa. Em 1839 foi a data do anúncio público do primeiro aparelho fotográfico comercializado, que era o daguerreótipo. A maioria dos fotógrafos eram ex-pintores que viraram fotógrafos. Mais ou menos 1880, mais ou menos, veio o movimento pictorialista. O que é esse movimento? Tinha-se muito preconceito com a fotografia em relação à técnica. Era apenas apertar o botão. E veio esse movimento pictorialista justamente para mostrar que não era. O que eles faziam com isso? Eles queriam ter a fotografia como conhecimento como obra de arte. Então eles mexiam os negativos, alteravam os negativos, faziam a junção dos negativos, pintavam as fotos, riscavam, tudo com temas parecidos com pintura. Não deu muito certo. Por quê? Porque a arte naquele momento estava já quase, era o começo da arte moderna. A partir do momento que a fotografia assume essas funções mais documentais, por assim dizer, da produção de imagem, liberou a pintura para a pesquisa plástica, para a pura pesquisa visual. Com essa história, o assunto passa a ser questões mais formais, figura e fundo, composição, ritmo, etc. A gente começa a falar de assuntos dentro da própria arte. A fotografia, por outro lado, ela tem um pouco de resistência de encontrar seu lugar na arte. Eu estou falando de ter um modo mais genérico, sempre tem exceções, por exemplo, o Nadar, que foi um fotógrafo que, inclusive, fez uma das primeiras exposições dos artistas impressionistas, foi no estúdio dele. O Muybridge e Marey. O Muybridge tinha uma vontade muito científica, ele queria estudar o movimento. O que ele fazia? Ele colocava, por exemplo, 24 câmeras, lado a lado, todas emparelhadas, colocavam fiozinhos ligados ao obturador da câmera, e aí o ser, pode ser, em geral eram animais, mas também seres humanos, ao passar diante das câmeras, ia arrebentando os fiozinhos, e aí tirava uma foto a cada etapa desse caminhar. É uma coisa impressionante, né? E se a gente acelera essas imagens, então a gente tem o início da sequência das imagens em movimento. Tem um movimento, logo depois do pictorialismo, que a gente chama de fotossociação, que é justamente a fotografia sem manipulação. Ela é obra de arte sem a gente precisar manipular. É aquilo que eu fotografei, como eu fotografei, e sem precisar manipular. E começou também a fotografar coisas abstratas, detalhes, quer dizer, a forma gráfica da imagem. Isso ajudou bastante a fotografia ganhar peso como obra de arte. O MoMA foi o primeiro museu a ter um departamento de fotografia. Essa mudança de sair de um departamento específico ou de ser um anexo do livro da história da arte, lá no final, um capítulo à parte, isso acontece nos anos 60. Quando a produção passa a ser mais efêmera, mais conceitual, a fotografia entra na porta da frente do museu. Eu comecei a trabalhar, eu tinha que trabalhar, meu pai morreu, eu tinha 16 anos, e eu fui trabalhar
de fotografia. Eu não me sentia muito fotógrafo, me sentia mais, assim, era um emprego. Aí um dia, sei lá, 10 anos depois, eu tinha uns 25, 26 anos, eu falei, bom, que eu sei fazer fotografia, e falei, eu vou ser fotógrafo. Comecei tempo atrás, não comecei com a fotografia, comecei com a pintura, com o desenho. Eu acho que, aliás, a minha base para a fotografia vem disso, uma conscientização de iluminação, de luz e de enquadramento, que isso vem direto das artes plásticas. I'd like to start by asking you about your biographical events that have interfered with your art. How has your life and art get one? I was brought up during the 70s and 80s in Lima, Peru. My father was singled out as one of those brilliant strategists against the terrorism and criminality. He became the youngest general in the history of Peru. So I think that part of my biography translates very much into my work. I remember that there was an idea about living cordially with violence. Violence could come in at any second, from one to the next. We couldn't know anything, but we just had to be ready for it. So in order that we have this readiness, we started to treat violence as normality. Na verdade, eu tenho uma preferência pelas fotografias desprovidas mesmo de caráter estético, que são justamente aquelas do dia a dia, que você vê no jornal, nas carteiras de identidade, nos álbuns de família, quer dizer, é isso que eu sempre gostei de fazer. Eu acho que, na verdade, o meu caminho sempre foi lidar muito mais com as humanidades através da fotografia do que propriamente buscar uma expressão alta através da fotografia. Eu acho que eu gosto de falar realmente do que é humano, do ser humano, o encantamento das ruas. Na verdade é isso. Some of the manufacturers started to move out of Los Angeles. Places like this became abandoned. And at that time, artists and musicians started to move into those vacant areas of Los Angeles. So it became known as the Arts District. Chris Francis is the artist designer who is responsible for this wonderful installation. Estilo Arte 1, este sábado, às 9 da noite. Para mim é um prazer poder ter um lugar onde eu vou ter acesso às coisas que estão acontecendo, aos novos artistas, ao lançamento. Eu acho que é da máxima importância, né, ter um canal de arte no Brasil. Arte 1, o canal para quem gosta de arte. Qual a importância da fotografia, né? A fotografia é múltipla, ela serve para as mais variadas funções. Desde o início serviu tanto para documentação pessoal, coletiva, né? Documentação histórica, mas tem um papel fundamental na ciência, na evolução de todas as ciências, inclusive como parte do processo de pesquisa e desenvolvimento das ciências, como parte também da comunicação. Eu acho que a fotografia ajudou a ter uma memória da lembrança da pessoa e dos fatos e dos acontecimentos. Segundo alguns filósofos, como Wilhelm Flusser, por exemplo, é a segunda grande revolução do pensamento na humanidade. A primeira foi a invenção da escrita. A fotografia surge num momento que alguns pensadores estão começando a propor um termo chamado pós-história.
Hans Belting, por exemplo, é um desses autores que questionam a nossa noção de história. Nós já vemos que a história é dada por um viés, por uma leitura específica, em geral, a leitura dos vencedores. Com a fotografia, pela primeira vez na história, de verdade, a gente tem uma democratização. Isso acontece de fato quando a população, quando as camadas gerais da sociedade têm o direito de contar sua própria história. Fora isso, tem a questão da reprodutibilidade. E essa mesma imagem tem o poder de alcançar milhões de pessoas. What is the idea behind this interest in the faculty of revealing something? What I had the sense from the beginning while I was starting my schooling in photography was that the image had an obligatory ambiguity. I believe there is like an in-between place between a photographic image and the proposed message that it's supposed to give to you. An easy example, or like what that comes to mind, would be the series Bulletproof, for example, that portrays very innocent, classic or fashionable everyday clothing, but clothing that hides the real intent, which is to protect the wearer from attacks by firearms. No meu sonho mais delirante de juventude, de quando eu comecei, eu jamais poderia imaginar que eu seria esse fotógrafo que eu sou, não no sentido do sucesso, mas no sentido do olhar, das preocupações, do que eu vejo, do que eu faço, de como eu fotografo. Eu transito por várias disciplinas da fotografia e eu não seria este de uma se eu não fosse o outro, eu não seria este fotógrafo se eu não fosse todos esses que eu sou. Então eu não seria um fotógrafo de moda se eu não fosse o fotógrafo que faz os trabalhos pessoais, que faz os retratos, que faz os looks, que faz a publicidade. E assim, subsequentemente, consequentemente. Assim, o meu processo é curioso para mim mesmo. Ele primeiro aparece a ideia, para onde eu olho. Eu quero fotografar aquilo e começo, olha que interessante, depois, quando eu tenho um conjunto, eu penso por que eu olhei para aquilo, por que eu fui atrás daquilo, por que eu pensei nisso. Aí eu começo a entender um pouco as coisas. Eu vinha trabalhando com arquivos e descobrindo uma série de coisas relacionadas aos arquivos brasileiros. Os arquivos brasileiros parece que nasceram para serem enterrados, né? Assim, um lado da moeda é dar visibilidade ao material que foi colocado à beira assim, do abandono. E por outro lado, quando eu fui manipular essas imagens, fui conhecer os negativos de vidro do acervo do Museu Penitenciário, eu descobri uma dimensão de humanidade muito grande dentro daquelas imagens. E o que eu quis fazer justamente com aquele material foi recuperar ou trazer à tona o aspecto humano do que significa a ideia do encarceramento de uma pessoa. O que acontece com o indivíduo quando você tira ele da sociedade para puni-lo por alguma razão, né? E você transforma aquele indivíduo num número, né? Como parte do sistema punitivo. Então, na verdade, ele assume um número, mas ele não deixa de ser um indivíduo. Um amigo mineiro, aliás, bem mineiro, me deu esse livro para anos e fiquei muito impressionada. Telefonei no Itamaraty do Rio de Janeiro, o Guimarães era ministro das Fronteiras, cheguei ao encontro e me deu assim. Ele me ajudou por uma traçada inicial. E quando eu voltava das viagens, acho que foi 2 vezes, ia visitar algumas fotos. Ele se interessou pelas fotos como registro de um mundo com a qual ele tinha perdido contato físico.
E ele ia anotando essas propostas. Desgraçadamente nunca vi as anotações, e muito menos tenho elas, mas foi assim no começo. Na verdade, era uma exposição de retratos de personalidades brasileiras, de pessoas perto do meu círculo de amizades, pessoas que, por situações profissionais, apareceram na minha frente, eram postas na minha frente. Então, eu tinha uma coleção de retratos que eu já havia feito durante todos aqueles anos. Eu queria fazer uma exposição. E Jardim da Luz era um lugar onde eu me formei, onde era um bairro, um jardim contíguo ao Bom Retiro, que é o bairro onde eu nasci. E era um lugar onde meus pais me levavam para passear, quando eu era criancinha, depois na adolescência eu ainda frequentei bastante. E a primeira câmera que eu ganhei, eu tinha uns 12 anos, e as primeiras fotos, meu pai mesmo falou, vai lá no Jardim da Luz fazer umas fotos, vai para um lugar que todo mundo pensa que sempre vai ficar bonito, é um senso comum da fotografia. Esse Aldo Verdelli era um trabalho que é interessante isso, porque eu acabo um trabalho, eu preciso me esvaziar dele. Eu tinha feito Apreensões, era um trabalho sobre apreensões policiais no Brasil. Aí fui viajar, assim, tipo, um ano depois, eu fui para Festival de Tiradentes e me hospedei em Caxambu, que é uma cidade, uma estação de água. Era um ambiente de baixa temporada, algo decadente, algo vazio, melancólico. Fiz umas fotos, falei, bom, esse é um trabalho. Comecei a fazer, aí fui para São Lourenço, comecei a fazer em vários lugares, eu viajo muito. E aí, quando eu parei para escrever já um trabalho mais completo, tudo, eu fiz esses nexos com a minha infância, onde minha família me levava para essas estações de águas. Quer dizer, não foi à toa que eu olhei para aquilo. Yo cuando quiero estar haciendo un tipo de trabajo, lo primero que hago es hacer paseos por la ciudad o por los puertos donde vivo, la casa donde vivo o en la ciudad donde vivo. Entonces me paseo y voy mirando. Y si de alguna forma hay algunos volúmenes en la calle de los edificios, o en este caso pues un puente que me llama la atención, y entonces hago fotos, ¿no? Entonces luego ya en el estudio con todas esas fotografías es cuando empiezo a trabajarlas, ¿no? Hago la edición de las fotos, las imprimo, las monto en un cartón que es un cartón sin acidez, ácido neutro, y luego las puedo recortar para recrear aquel volumen que yo encontré en la calle. O sea, el proceso siempre es como intentando volver a recrear aquel momento que yo tuve cuando estaba paseando, ¿no? Aquel momento único y muy personal que algo me decía en aquel espacio. Entonces, por eso son esculturas, porque tienen esa relación con el espectador. Na era pré-fotográfica, todas as produções de imagem estavam relacionadas ao fazer manual.
a maior parte pintura, com certeza. A coisa mais próxima do impacto revolucionário que a fotografia teve foi a gravura, porque tinha a condição de se reproduzir. Mas ainda assim tinha uma coisa que era a autoria. Com a fotografia, com a imagem técnica, se tem uma noção que, por ser feita dentro de um aparelho mecânico, quase como um passe de imagem, que a realidade é gravada, é retida, é capturada pela máquina. E aí se tem a noção de que isso é um testemunho, é um documento. Então aquilo que teve ali é verdade porque foi fotografado. A gente sabe hoje em dia que não é bem assim. Escolher fotografar essa cena ao invés dessa é uma decisão e é um ponto de vista. Antes da guerra da Vietnã, o primeiro registro documental foi o Roger Fettel, que foi fotografar a guerra da Crimeia. Só que ele foi a mando do governo inglês. Então, quer dizer, ele já fotografou puxando a sardinha do governo inglês, não a guerra em si. Então, quer dizer, isso é complicado. É o que acontece hoje nas mídias, no jornal. Vai depender para quem você quer mostrar, bem como você vai mostrar essa imagem. A gente sabia que, por exemplo, que no jornal Folha de São Paulo tinha representantes do governo durante a ditadura escolhendo o que vai e o que não vai. A manipulação sempre existe.